Oi, gente, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Jackson, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Cartas Vivas. Bem-vindos, queridos! E a convidada de hoje é a Pietra, ela é artista reborn, também influenciadora digital e minha amiga, que eu já conheço ela há muito tempo. E nós vamos aproveitar o momento, é um assunto que está em alta, um assunto bem polêmico. Né? Aí, Pietra, as bonecas reborn são endemoniadas? Oh, meu Deus! Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Sim. Não são endemoniadas, gente. Meu Deus, é um trabalho artístico feito com muito carinho. Não sei porque as pessoas, né, elas, enfim, acabam demonizando tudo, né? Até o que é bênção na vida de muitas pessoas, né? Sim. Pietra, fica à vontade para falar do seu trabalho. E antes de você contar como esse trabalho chegou na tua vida, eu sei que foi Deus que trouxe isso pra tua vida. Essa polêmica da bonequinha que foi no hospital, que teve um escândalo, eu não sei direito como que aconteceu, mas eu sei que virou uma polêmica enorme no Brasil, e aí as pessoas começaram a demonizar essa boneca, falando que essa boneca era macabra, que essa boneca era de Satanás e coisas do tipo. Imagina você que trabalha com isso, eu sei que você recebeu muito hate, né? Mas assim, eu comprei uma bonequinha sua pra minha mãe. Eu lembro, foi lindo. E pra minha mãe foi cura, porque minha mãe, ela teve uma infância muito pobre. Sim. O sonho dela sempre foi ter bonequinha, e eu dei essa bonequinha de presente pra ela no aniversário de 50 anos dela. E quando ela recebeu essa bonequinha, eu creio que parte da infância dela foi curada. Amém. Tanto é que ela chorou muito e a bonequinha é a paixão dela. Só que minha mãe, ela não é louca. Sim, claro. A minha mãe, ela tem essa bonequinha como um presente, fica lá na cama dela até de enfeite, mas a minha mãe não olha pra essa boneca como uma filha. Claro, claro. Né? Então a gente tem que saber separar as coisas, né? Sim. Eu acho que existem pessoas que passam dos limites com tudo. Sim. Com tudo. Se você colocar um carro na mão de uma pessoa irresponsável, vai ter acidente. Se você coloca, sei lá, uma arma na mão de uma pessoa irresponsável também, vai acontecer alguma catástrofe. E é a mesma coisa. Não é o item, é quem está, utilizando. É a pessoa. Como ela está utilizando aquilo, né? Então, no caso da sua mãe, é uma adulta, perfeitamente normal, perfeitamente responsável, que sabe que é um item artístico e presente que a filha deu com todo carinho pra ela. Então, mesmo sendo adulta, ela merece respeito. Sim. Né? E algumas pessoas, elas separam o quê? As crianças merecem respeito e as adultas não. Por serem adultas com bonecas que um item infantil, né? Então, eu acho que essa é a grande polêmica também. Adultas com bonecas. Além, claro, das notícias que a gente tem visto. Essa moça do hospital que você falou, né? Algumas dessas notícias, a gente tem que conferir a veracidade, também, né? né? Mas não vou falar pra você que não existe. Existe, mas não dá pra tratar como maioria. Sim. É o que eu acho. Só que assim, você percebeu que devido à minoria, o número de pessoas te atacando parece que foi a maioria. Com certeza. A maioria parece que comprou uma guerra da minoria. Com certeza. Não uma guerra, loucura, né? Porque pra mim isso é loucura. Sim. Uma pessoa que tem uma boneca e trata essa boneca como um filho, mas assim, brincar, tudo bem. Até um adulto pode brincar. Mas assim, realmente tratar um bebê como uma criança mesmo, a ponto de olhar para aquilo e ver como um filho realmente. Pra mim, uma pessoa assim precisa realmente de um tratamento psiquiátrico, precisa de um hospício até. Até por isso, Dani, que eu sou contra. Você já viu aquele parto de bebê reborn na televisão? Vocês chegaram a ver? Que é uma bolsa d'água. Sim. Eu sou hiper mega contra. Nossa! Inclusive, existe uma discussão dentro da comunidade entre artesãs que trabalham com essas bonecas, de algumas que são a favor desses partos e algumas que são contra. Eu sou contra justamente por isso que você falou. Porque uma pessoa que tem uma propensão à distorção de realidade... Sim. Gente, é um prato cheio, um parto de boneca. Porque pensa, ela quer depositar uma carência, uma falta num objeto. Uma perca. Logo em seguida, vem alguém fazer um parto de uma boneca que, pra ela, pode ser, enfim, o alvo dessa carência. Sim. Então, eu acho que é algo que deve ser refletido. A maneira também que as pessoas divulgam. Eu divulgo para crianças e colecionadoras. Tem quem divulgue de uma maneira totalmente humanizada. Então, isso é muito errado. Vai muito de quem vende, de quem fabrica, né? Do foco e do alvo, né? Também. Porque se a gente for analisar, tirando agora Bebê Reborn, sempre teve casos polêmicos com qualquer produto.
Tem países aí que vendem bonecos que não é reborn, mas é os infláveis pra fazer qualquer tipo de... vários tipos de ações com aqueles bonecos. Sim. E você vê que há décadas isso é vendido, nunca teve polêmica. Sim. E agora, por causa de um vídeo que a grande parte não olhou a veracidade, os trabalhadores que são responsáveis por esse trabalho, que é igual você mesmo que fabrica, pagou o pato, né? Com certeza. Eu acho que isso vai muito da mente de cada um mesmo. Por exemplo, homens que compram essas bonecas infláveis, né, para realizar os seus desejos sexuais. Sim. Isso é sobre a mente deles. Sim. É livre-arbítrio? Ok. Eles fazem o que quiser da vida deles. Mas eu acredito que tudo tem limite. Por exemplo, se eles fazem isso, é algo no oculto, é algo escondido. Eles não têm que ter direito, sabe? Eu tô casado com essa boneca, eu quero ter direito de me casar no cartório, porque hoje em dia tudo é assim, né? Sim, com certeza. A pessoa se identifica com algo, ela quer ter direito sobre aquilo. Sim. Por exemplo, uma mamãe reborn. Eu me identifico como uma mãe reborn, então eu quero ter direitos, eu quero ir no cartório, eu quero registrar, eu quero que ela receba direitos do governo. Pra mim isso já é loucura. E a humanidade tá caminhando pra essa loucura. Tá mesmo. É os extremos de tudo, né? É o extremo. Não, uma boneca não tem cabimento nenhum ser atendida em hospitais ou sendo atendidas em creches, tirando vagas de crianças reais. Isso é absurdo. Mas assim, Ana, por isso que a gente não pode generalizar, porque as bonecas não têm culpa. Sim. Sim. Não é sobre as bonecas, não é sobre o produto, é sobre a mente humana. Exatamente. É sobre a situação que a humanidade se encontra, de loucura. Exatamente. De um lado, nós temos as pessoas que... Normais. E também temos as pessoas que confundem a boneca com um ser real, depositam as suas carências e etc. E de outro lado, na parte dos julgadores, tem as pessoas que sabem separar as coisas. Calma aí, pessoal, ela trabalha com isso, calma aí, né? Ela é colecionadora. E tem as pessoas que não. Elas veem você com o item do colo, ela não sabe se você tá divulgando, ela não quer saber se você tá mostrando o seu trabalho. Seu produto, né? O seu produto, exatamente. E você vai olhar os comentários, é uma coisa pior que a outra. Você trabalha há quanto tempo já na internet? Com Reborn, 8 anos. Nossa, bastante tempo. Na internet, eu acredito que uns 6 anos. E sempre foi seu nicho? Sempre. Bonecas Reborn? Sempre foi. Foi um nicho difícil de conseguir se estabelecer. Porque o trabalho artístico não é tão valorizado, né? Sim. E você tem bastante seguidores? Tenho, graças a Deus. E como que você chegou a esse trabalho de bonecas Reborn? Então, foi algo da infância. Por incrível que pareça, eu não era chegada em boneca, vocês acreditam? Acredito. Nossa. Não era. Sério? Eu gostava... Eu não era chegada em Deus e hoje eu sou missionária. É verdade. Eu gostava de brinquedos diferentes. Você já viu aquele Furby? Aquele bonequinho Furby? Era um bichinho que ele mexia a orelhinha, ele piscava, eu ele sei. dançava. Parece uma corujinha. Isso, parece uma corujinha. Eu gostava de brinquedos assim. Só que o realismo dos Reborn me fez gostar de boneca. Que era uma coisa mais diferente do comum. Então não era uma boneca que você chegava na loja e comprava. Era uma boneca mais exclusiva, era uma boneca artesanal, né? Não, realmente é lindo. É lindo, é lindo. E me apaixonei. Ganhei a minha primeira aos 9 anos, né? Com muito esforço, porque minha mãe não queria dar esse dinheiro numa boneca. Sempre foi um item caro, né? Sempre foi artesanal, né? Totalmente artesanal. Hoje eu sei o trabalho que dá pra fazer. Na época a gente não tinha noção, né? Era criança. E ganhei. Assim que eu ganhei a boneca, era a minha melhor amiga. Ia comigo pra cima e pra baixo, pra todo canto. Depois eu quis o segundo. Aí minha mãe chegou em mim e falava assim... Minha mãe sempre foi assim, ó. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Não dá pra ter tudo. Você quer festa de aniversário ou você quer o boneco? Ela era assim. Aí a gente chegou num acordo que eu ia vender as minhas bonecas, tipo Barbie. Essas bonecas, assim, que estavam de canto. Pra comprar o meu segundo Reborn. Fiz um lote, não sei, nas plataformas aí. E vendi. Comprei o segundo. Quando eu tava indo pro quarto... Eu falei, mãe, eu não quero mais comprar, eu quero fazer. Eu tinha 11 anos. Nossa, com 11 anos de idade você despertou essa vontade de ser artista Reborn? Foi muito forte. Foi muito forte. E é bem diferente também, né? Tipo, eu quero fazer boneca. Foi muito forte. E minha mãe falava assim, não, você tem 11 anos, você não vai conseguir, você vai depois largar na minha mão pra eu terminar. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe, né? Mãe é tudo assim. E meu pai, por surpresa, ele chegou e falou assim, não,
Não, ela vai fazer. Aí minha mãe olhou assim, ele falou, se ela não conseguir, eu vou ajudar ela até ela conseguir. Eu vou aprender como faz pra ajudar ela. Mas como que você descobriu que essas bonecas poderiam ser feitas à mão, assim? Você viu algum vídeo Vi. que despertou essa vontade? Como eu brincava muito com os meus bonecos, eu entrei muito nesse universo. E aí, você pesquisando, você vai chegando nos processos de confecção. Já tava no seu destino, né? Com Desperta certeza. a curiosidade, né? Com certeza. E aí, meu pai pediu pra eu procurar um curso. E aí, eu achei um curso na Rua de Baixo. Da sua casa? Qual que é a probabilidade? Nossa. Na Rua de Baixo. A moça me buscava no prédio que eu morava e me levava a pé pro ateliê dela. A pé. Minha mãe só deixava porque tinha recomendação, né? Deixar eu como uma estranha, né? Com 11 anos, né? Mas ela me levava a pé. Ela me buscava na porta do prédio e me levava a pé pro ateliê dela. Minha amiga até hoje. E aí, aprendi a fazer. Assim que eu fiz o primeiro, ela falou pra minha mãe. Falou, olha, ela tem habilidade. Ela tem facilidade, ela é perfeccionista, investe. E essa moça já me passou fornecedor, já passou tudo pra mim. E ao longo dos anos, isso foi fluindo. Quando foi mais ou menos em 2020, 2021, mais ou menos. Foi péssimas vendas. Péssimas, eu queria desistir. Quando eu comprei com você, foi... Eu não lembro o ano que foi. Foi uma época que tava muito ruim minhas vendas. É, né? Muito ruim. Muito ruim. Eu lembro Foi na época disso. da pandemia ou não? Por aí. Acho que um pouco antes. A Pietra parcelou em várias vezes pra mim. Mas quando eu vi a boneca, eu fiquei surpresa, porque, cara, é muito real. É linda. Tava numa crise absurda. Eu ia desistir. Não foi perto da pandemia? Acredito que sim. 2020, 2021. Tava muito ruim. Tava muito ruim. Muito. E aí eu falei, mãe, eu vou desistir. Eu já tava vendo o curso até pra fazer sobrancelha. Sabe aquele Design de design? sobrancelha. Sim. Porque eu tinha habilidade pra fazer fio com as sobrancelhas das bonecas. Fui pesquisar sobre isso. Aí eu fui num culto. Aí chegou um homem que eu não sabia quem era lá. Era um pregador de fora. Aí ele chegou em mim e falou assim, você tá pensando em desistir, né? Eita! Aí eu olhei assim, ele falou, mas Deus manda te dizer que você tem o dom e ele já te deu o dom. Ele falou, não é pra você desistir. O dom ele já te deu, você sabe qual que é, você sabe do que eu tô falando. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, não vou desistir não. Aí foi quando eu comecei a me gravar mais pra internet. Sim. Me dedicar mais, de fato. Aí foi quando aconteceu. Aí foi quando foi. Pra você ver, foi algo que Deus te deu. Deus te incentivou a não desistir. E tem gente que fica demonizando essas coisas. E eu acredito que você ficou muito triste, né? Fiquei. Com os comentários que você recebeu. Fiquei. Porque as pessoas não sabem quem é que tá por trás desse trabalho. Sim. Sozinha, por exemplo, eu não conseguiria. Eu tenho ajuda na parte de implante. Sabe? Tem quem faz o corpinho de tecido das bonecas É uma sob medida rede, né? pra mim. É uma rede de Tem trabalho. costureira, tem fornecedor disso, tem fornecedor daquilo, cada coisa. O olho é um fornecedor, o cabelo é um fornecedor, o implante é um, o corpinho de tecido é outro. É tudo um fornecedor diferente. Muitas pessoas são ligadas a esse trabalho. E dependem disso. E dependem disso pra viver. Sabe? É isso que as pessoas não entendem. Se as pessoas continuarem demonizando essas bonecas por visualizações, muitas pessoas podem ficar com medo. Sim, de fica comprar. com medo mesmo. De comprar. Pessoas leigas, sabe? Sim. Eu creio também que é justamente a falta de conhecimento, a ignorância popular que gera polêmicas assim. Porque se você for olhar a base mesmo do seu trabalho, não tem nada a ver com coisa demoníaca. Nada a ver. Nada a ver. São bebês, bonecas, simbolizando bebês, né? Que tem as bonecas, tipo, de mocinha, tipo Barbie e tal. Sim. E tem a boneca bebê. É que esse assunto de boneca sempre foi muito polêmico relacionado ao mundo espiritual. Por Sim. exemplo, tinha as bonecas da Xuxa, da Angélica, o Fofão. É verdade. Eram bonecos que sempre foram vistos como algo macabro, algo satânico, tinha pacto por trás, né? Mas eu acredito que isso pode existir? Pode. Mas eu tenho a minha opinião em relação a esse assunto, que, por exemplo, você pode comprar até uma boneca que pode, de fato, ter feito um pacto ali. Claro. Mas se você tem fé em Deus, se você compra aquela boneca, se você ora em cima daquela boneca, nada vai te acontecer. Amém, eu acredito Né? nisso Então, também. as pessoas que têm muito medo de demônio são pessoas leigas. Sim. Porque pessoas que realmente creem em Deus, sabe? Independente do que elas forem comprar. Sim. A gente Sim. não sabe, não é só sobre boneca, é sobre tudo. É sobre tudo. Você não sabe de onde veio sua roupa, você não sabe de onde está vindo a comida que você compra.
E Então as pessoas elas gostam de focar somente em uma coisa, pra demonizar uma coisa. E outra, por que a fabricação de carros infantis não é algo demoníaco e de bonecas, por exemplo, é? Por que a fabricação de carros realistas não é demoníaca, mas de bonecas realistas é demoníaca? Você vê isso Então- como um machismo também? Eu vejo. Eu não sou aquela pessoa que gosta de falar, ai, machismo é tudo, sabe? Aí o pessoal começa a falar que eu sou militante. Né? Não, mas tem coisa que é necessário falar. Mas tem coisa que é necessário. Eu acho que existe sim. Porque, por exemplo, nos meus vídeos onde eu estou divulgando o meu trabalho, tem comentários, vai lavar roupa, vai lavar louça. Ai. Se fosse um homem, não teria esse comentário. Gente, desculpa, não teria. Vai lavar a louça. Eu fui nos comentários do evento de colecionismo de carro que eu fui com meu esposo, pra conhecer, e eu vi que era a mesma coisa do encontro de bonecas. Depois a gente pode falar sobre isso. Nossa, que legal, muito top, show. Eu vou no próximo. Não tem um falando, vai lavar uma roupa. Vai lavar a louça. Nos meus vídeos tem. Tem o Vai tempo inteiro. trabalhar em tal coisa, né? Vai trabalhar, não tem. Não Sendo tem. que é um trabalho. E é um trabalho muito cansativo até, né? Muito. Muito. Tem problema de coluna. Fico 8 horas assim, ó. Na verdade, você trabalha pra caramba, né? Bastante. Pra ter essas bonequinhas, pra criar essas bonecas. Bastante. Bastante. Eu tenho que administrar muitas coisas. É muitas coisas que envolvem, como eu te Sim. falei. Né? Tem que encomendar o corpinho sob medida, tem que fazer as divulgações, tem que fazer a contagem dos prazos, tem que conversar com os clientes. É muita coisa pra administrar. As suas clientes, Pietra, na maioria é adulto? São mulheres adultas ou realmente é um público mais infantil? Infantil. 90%. 90%. As poucas adultas que eu já atendi, a maioria são mães. Gostam como se fosse a sua mãe. Da Sim. parte artística, da apreciação do trabalho. E, basicamente são pouquíssimas. São pouquíssimas. Existe o lado da cura também, né? Com certeza. Que é muito Que é o forte. exemplo da sua mãe, né? No exemplo Foco da minha mãe foi da- cura. Da Dani dar a boneca pra mãe dela. Foi pra cura de infância. De infância. Ela ficou feliz. Sim, Nossa. muito. Ela ama aquela Ela ama a boneca, Minha coloca- mãe ama bonecas. Minha mãe tem paixão por bonequinhas também. Porque quando ela era criança, ela era muito pobre. Então ela fazia bonequinha com batata, colocava pauzinho pra ser o bracinho, paninho. Então hoje ela vive o que ela nunca viveu. Tanto é que ela faz bonequinha de pano. Oh, meu Deus. Ela tem uma maquininha de costura, faz do jeito dela. Não fica tão bonito. Eu falo, mãe, tá parecendo um bonequinho de voodoo. Mas ela faz, ela tem prazer nisso. Sim. Sabe? Eu sei que isso é uma cura de Deus pra vida dela. Com certeza. Porque tem pessoas que não tiveram uma boa infância. Claro. E Deus faz muitas pessoas viverem na sua fase adulta aquilo que não tiveram na infância. Justamente. Com certeza. Então eu vejo isso como um agir de Deus também. Com certeza. Tanto é que foi uma promessa que Deus, né? Através de uma revelação pra você não parar. Continuar Foi. no trabalho, né? Por que Deus ia se intrometer nisso? Pois é, e ele falou, o dom ele já te deu. Você sabe qual é. E o Então homem tem um nem me propósito conhecia. nisso, né? Sim, Nesse trabalho, não me né? conhecia. Não me conhecia. Não me conhecia. E assim, houveram também outras palavras, outras profecias que se cumpriram através do meu trabalho. Coisas que eu não tinha condições de fazer. Olha aí. E o trabalho me proporcionou e Deus já tinha me mostrado antes. Como o meu intercâmbio. Tinha zero condições de fazer intercâmbio. Zero. Possibilidade zero. Eu fui no mesmo culto, totalmente, assim, pra baixo, sabe? E aí, outro servo de Deus falou, você vai pra fora, você vai fazer intercâmbio. Eu quase dei risada na cara dele. Aí, Deus me perdoe, mas quase dei risada. Porque era impossível. Era impossível. Impossível. Assim, não vou nem ficar focada nisso. Aí, até minha mãe falou na época, não fica muito, assim, vidrada Não tenha nessa muitas profecia. expectativas, não, né? Não fica muito vidrada, filha, nessa profecia, assim. E foi. Através Cumpriu. do trabalho, Deus Através cumpriu. do seu trabalho, Deus cumpriu. Deus cumpriu. Olha só. E Ana, sobre os hates que você recebeu recentemente devido a essa polêmica, a maioria dos comentários eram homens ou mulheres? Como que era? Olha, tem uma grande variedade. Uma grande variedade. Tem mulheres, tem homens e tem crianças. Tem até crianças. De criança. Das crianças você meio que suporta, tenta suportar um pouco? Eu ignoro. Ignora, mas Eu quando é ignoro. adulto, Não, quando é adulto é difícil, né? difícil. Teve uma moça, esses dias, até meu esposo respondeu ela, porque eu já tava sem paciência já. Ela me mandou mensagem, me xingando, falando pra eu parar, mas xingando pesado. Não vou falar, Você mas chegou a receber foi ameaça pesado. de morte, algo assim? Já, Nossa. já. Tipo, me fala onde você mora que eu vou com 38 aí. Meu Deus. Nossa, Negócio assim. sério? Juro, juro. Se você olhar os comentários Meu dos meus vídeos, Deus. você vai achar. Tem.
Porque eles acreditam que sua boneca é do diabo. Não, não é só isso. Que eu sou culpada. Olha que loucura. Voltando pra mulher. Ela falou que eu incentivar as crianças a brincarem de bonecas, olha o absurdo. Eu estou criando crianças fracas. Geração fraca. Uma geração fraca. Na verdade, eu vejo adultos fracos. Crianças fracas. Gente, uma criança é fraca por brincar de boneca? Não, A criança tem que ser o quê? Vulgar? A criança tá fraca por ficar 24 horas no celular, né? Essa é a geração fraca. Não viver aquilo que é a infância. Porque uma criança com boneca, uma criança com brinquedo, isso que é o saudável, né? Isso é o saudável. Na verdade, essa geração tá bem fraca porque tá perdendo isso, né? Valores distorcidos. E ver que adultos têm também esses valores distorcidos, realmente é um choque muito grande, sim, pro desenvolver da humanidade. O que vão ser as crianças com pais desse jeito, que acham que crianças que brincam são fracas? Vão criar mini-adultos. Sim. Já são, né? Já são. Muitos. Já são mini-adultos, porque eu, particularmente, quando eu converso com alguma criança de, 9, 10 anos, eu fico assustada. Porque parece um velho de 30 anos falando. Quando eu tinha 10 anos, eu não sabia de nada. Eu era totalmente ignorante, cara. Hoje em dia as crianças estão muito pra frente, muito avançadas, muito Sim. modernas, porque elas têm acesso a muita informação. Fora as meninas que engravidam na adolescência, né? Todo esse outro teor, né? Tem um lado bom das crianças de hoje em dia, porque elas têm mais acesso, por exemplo, hoje elas conseguem se proteger de um possível abuso. Sim. Sim. Que elas estão mais espertas, elas têm mais conhecimento do assunto. Mais informações. Sim, então elas conseguem se defender. No meu tempo, que eu acabei sofrendo abuso, quando eu era criança, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. O homem estava me abusando e eu não sabia o que estava acontecendo. Sim. Entendeu? Então tem o lado bom e o lado ruim. No caso das suas bonecas, eu acredito sim, que é até um escape, sabe? Pra essa geração, porque as pessoas estão demonizando aquilo que sempre foi normal, né? Sim, mas é pra isso que eu oro. Pra que as crianças que recebam as minhas bonecas tenham Sim. momentos felizes. De infância. Felizes. Vivam a infância, né? De infância com aquilo elas. que a infância deveria ser. É o que eu peço. E trazendo assim, Ana, pra você ver, como a humanidade se encontra, né? Você é cristã, eu Sim. sou cristã, então a gente tem uma visão sobre este assunto. No meu caso, a gente sabe que isso é muita coisa espiritual, Sim. né? E as pessoas não vigiam, o diabo arrebenta mesmo. Ele entra na mente das pessoas mesmo, tem o espírito da loucura. Eu vejo uma geração com um espírito de loucura fortíssimo, sabe? Sim. E assim, as pessoas não estão tendo senso mais das coisas. Elas não estão sabendo separar, elas não estão sabendo colocar cada coisa no seu lugar. Verdade. É uma geração que aconteceu qualquer polêmica, vamos cancelar geral. Todos os demais. Todos os demais. Vamos destruir tudo. Por exemplo, você coloca a situação de um pedófilo. O cara, ele é doente mental. Entendeu? E assim, a criança que foi abusada por esse ser, ela tem culpa de algo? Não. Quem é o culpado? É o cara? O abusador, né? Ele precisa ou ir preso, ele precisa de um tratamento, ele precisa... Sim. Normal ele não é. As Não pessoas pode... querem culpar o alvo. Querem culpar o alvo. Uhum. E já existe, tá? No seu caso é boneca. As pessoas estão demonizando as bonecas e não estão entendendo que o problema não está nas bonecas. O problema está na mente humana. Sim. Que tá assim, louca. Essa é a palavra, louca. Sim. Só que já existe, Ana, rede de pedófilos que querem culpar as crianças. Ah, porque aquela criança me seduziu. Eles querem distorcer a situação de colocar as crianças como se fossem culpadas. Sim. Sim. Muito pelo triste. abuso. Muito triste. Sabe? Então você vê que isso é um reflexo de como a sociedade, humanidade tá Porque se tornando. uma vez eu estava até vendo uma reportagem, por exemplo, de mulheres que tinham sido estupradas, né? E grande parte dos abusadores falavam que foi a roupa da mulher que induziu eles a fazerem aquilo. Não justifica. A maneira que a mulher estava agindo que induziu eles a Sim. fazerem aquilo. Então não tem justificativa. Não tem. Mas o povo, no caso, esses abusadores querem sempre colocar a culpa no abusado. Sim. No alvo, né? Porque no seu caso, por exemplo, tá todo mundo querendo cancelar todos os artistas que trabalham com isso. Não, daqui a pouco pega fogueira, né? Daqui a pouco vai ter gente pegando as bonecas, jogando na fogueira. Você viu o bebezinho que foi agredido? De 4 Não. meses? Ah, sim, fiquei sabendo, porque ele confundiu com uma boneca. Ai, gente, Mas olha sabe a por mente. quê? Aí tem muita coisa Eu tenho um muita caso, gente. tem pra falar sobre isso, Olha parecido, a mas mente da pode pessoa, falar. cara. Tem uma coisa que ninguém sabe sobre isso. Existe influenciadores
um deles mais forte, que incentiva pessoas a chutarem e baterem nas bonecas dos outros na rua. Então, por exemplo, vamos supor que eu, Pieta, tô indo fazer uma entrega presencial. Vou fazer uma entrega, vou me encontrar com uma cliente no shopping pra entregar a boneca pra ela. No meio do caminho, eu posso sofrer uma agressão. Porque estar com a boneca no colo. Isso é crime. Isso é crime. Esse homem tá sendo tratado como um deus. Quer falar o nome dele? Rafael Marques. Nossa. Como um Não deus. conheço. Como um deus. Mais de 8 milhões de seguidores. Como um deus. Jesus, e isso... E ele não foi processado? Legal. Não foi processado. Tá fingindo que tá sendo processado, mas é áudio de inteligência artificial. Só pra ganhar, por exemplo, gente, eu tenho que pagar uma multa de tantos mil. Me engaja o meu vídeo pra eu poder pagar a multa. Mas não existe essa multa. Não existe. E aí, eu já fiz vários vídeos alertando ele. Numa boa. Ó, essa influência que você tá fazendo... É porque ele só quer hype em cima desse assunto. Pode gerar uma catástrofe se alguém confundir com uma criança. Antes disso acontecer. Olha! E aí aconteceu. Antes, ele pegou esse meu vídeo, debochou do meu vídeo, logo em seguida a criança foi agredida. E ele não fez nada. Ele fingiu que nada aconteceu. Como se ele não tivesse parte de culpa nisso, né? E tem. Olha só que porque a influência gera, né? Essa geração tá muito fraca, Ana. Um influenciador, ainda mais que tem tantos seguidores assim, ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque eu sou influenciadora. E eu sei da minha responsabilidade também. E você olha pra humanidade, é uma geração muito mente fraca, cara. Sim. Muito. E olha, já faz algumas décadas que tá tendo essa decadência da mente humana. Por quê? Eu não sei se vocês vão lembrar desse caso de uma mulher que foi morta em uma favela porque havia uma fake news dizendo que ela tinha feito rituais com uma criança. Lembra que ela foi espancada até a morte? Ela foi morta. Só que não era ela. Nossa. Só que aí as pessoas da rua, os mais influencers da rua, começou a falar que ela era, que era ela, né? E aí juntou um grupo de gente enorme e mataram a mulher assim, ó, sem paulada, prova, sem prova saber nenhuma. Se era realmente a mulher. Não checaram os fatos, só apontaram e, cara, veio um monte de gente assim. Mataram a mulher na hora. E no final sangue não era frio, mulher. assim. Nossa. Então a desinformação, a propagação de fake news como esse cara tá fazendo aí, Com certeza. tem levantado pessoas ruins, cara. Tem. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de raciocínio. Sim. Nossa, Ana, você ficou com medo de andar na rua então por um tempo? Fiquei. Esses tempos eu fui fazer um experimento social. Eu levei uma boneca, eu tive que levar na bolsa. Tive que pegar uma bolsa grande, colocar a boneca dentro, só tirar nos takes em que eu estava gravando e guardar. Teve momentos em que, de passar pra um lugar pro outro, assim, às vezes, pra entrevistar uma pessoa, que era um experimento social com Reborn que eu tava fazendo. Sim. O pessoal olhar assim, Com indignado, com raiva. Com raiva, você fica se sentindo até mal. Intimidada, acuada. Com medo, né? Com medo, você fica tipo, meu Deus, o que eles estão pensando? Sabe? Eles estão achando que eu sou doida. Pensaram que você era uma mãe de Reborn louca. Pensaram. Pela idade. Por ser uma adulta com bonecas. E agora, tem crianças também que estão sofrendo. Nossa. Tem crianças. Tem crianças que agora não podem... Sabe o dia do brinquedo na escola? Sim. Algumas levam boneca. Sim, é uma bonequinha normal. Já tem um menino arrancando a cabeça das bonecas por causa daquele influenciador. Uhum. E as mães estão saindo no prejuízo, a escola não faz nada e perde o brinquedo. Olha só. Não que pode nem absurdo. mais andar com as bonecas, não pode. A humanidade tá doente mesmo. Sim. Tá doente. Eu não sei se vocês viram a polêmica do Ministério de Stylist da Zion. Eles divulgaram que dentro da igreja tem um grupo de pessoas que cuidam da estética, dos pregadores, dos pastores. Certo. O que tinha de gente tacando pau nesse vídeo e falando mal desse grupo de pessoas lá, não tem noção. Gente. O vídeo bombou assim, mas de comentários negativos. E a maior parte de gente da igreja, tá? Meu Deus. Porque não via isso como algo essencial dentro da igreja. Tem que ter profissionalismo. Porque pra Deus, tudo que nós vamos fazer tem que ser com excelência, por exemplo. Claro. E as pessoas esquecem que quando Deus exigia do sumo sacerdote o modo de vestir, de conduzir o povo, de ornamentar o templo, o tabernáculo, era a excelência que ele exigia. Então, no seu caso, coitada, né? Por causa de um grupo, de uma minoria, né? Que tem propagado essa informação errada, esses vídeos toscos aí, tem prejudicado, acho que, o seu trabalho, as suas vendas, Muito. o seu psicológico também. Muito. E não somente o seu, né? De muitas outras pessoas, né? E assim, se você for olhar pro ser humano em si, muda o objeto, mas Continua. a maldade humana, mesma o maldade. pecado humano é sempre o mesmo. Por exemplo, há muitos séculos atrás, a Igreja Católica, ela via algumas pessoas como bruxas e essas pessoas eram queimadas na fogueira. Sim. Mas
os padres daquele tempo, eles influenciavam a multidão contra aquelas pessoas. E aí aquelas pessoas que eram vistas como bruxas, olhou, não, é bruxa. Tinham mulheres que eram bonitas demais, por serem bonitas demais como bruxas. Tipo assim, aquela mulher é muito bonita, ela não é normal. Então vamos queimar ela na fogueira. Entendeu? Então, a humanidade, os pecados, a maldade da humanidade permanece sendo o mesmo. O que muda são os alvos. Sim. Sim, exatamente. A humanidade sempre procura algo para derramar suas frustrações. As pessoas são tão vazias, são tão frustradas, que elas ficam caçando coisas como alvos para derramar a sua ira. Para derramar a sua ira. No caso, foi a bonequinha. Encontraram na boneca um alvo para elas despejarem a sua frustração, o seu ódio, a sua ira. O ser humano, que eu digo, é vazio, né? É claro que tem muitas pessoas boas, é claro que tem muitas pessoas com senso, muitas pessoas que têm Deus no coração, e até mesmo pessoas que não acreditam em Deus, que são boas também. Sim. Eu não posso falar que só cristão é bom. Sim. Mas você vê que grande parte da humanidade, ela é muito... Maria vai com as outras, é muito de manada. Sabe? Não vai se informar, não quer pensar, não reflete. Não, não tem reflexão. Aí vamos matar, vamos matar. Porque o que ela fez, não sei. Tá todo mundo matando, então vamos matar também. É isso mesmo, falou tudo. Que foi esse exemplo que eu citei da moça lá, que foi morta no bairro dela. Metade do povo que tava lá não era do bairro, não sabia o que tava acontecendo, só acompanhou. Por exemplo, nos seus vídeos, tem muitos comentários lá que é de gente que só tá sendo influenciado pelos demais. É verdade! Que boneca estranha, uns comentários assim meio tosco de gente que nem te acompanha. Nem sabe a história no geral que tá acontecendo, né? Esses dias eu mostrei um vídeo, eu peguei a boneca, acho que eu mostrei assim... o que os bebês reborn têm de diferente das bonecas comuns. Beleza? Aí comentaram assim, se são só bonecas pra vocês, por que vocês levam no médico? Falei assim, mas quando que eu levei no médico? Foi um caso à parte. Eu levei, não tô sabendo disso não. E as pessoas generalizam, né? Mas vocês fizeram manifestação com cartaz. Eu falei, eu não tava lá. Do céu. Eu falei, não tô sabendo disso não. Mas isso aconteceu mesmo? Eu não acho que seja verdade, não. Da Tem vídeos disso. É que hoje com IA, minha filha, tudo é possível, né? Mas sabe o que acontece? A comunidade Reborn, isso é uma curiosidade, ela é muito unida. Por mais que tenham pessoas que tenham diferenças, todo mundo se conhece. Então, a gente vê uma manifestação com um bando de gente que ninguém nunca ouviu falar, é de suspeitar. Já saca na hora que é. E hoje em dia as pessoas querem visualização e elas são capazes de tudo, né? Sim. Tudo. Teve uma mulher que ninguém conhecia. Aí brotou essa polêmica dos Reborn, ela apareceu amamentando uma boneca. Porque ela queria visualização. Queria. Aí o que acontece? Aí as pessoas que querem militar pegam o vídeo dessa mulher e põem o meu do lado do dela. Meu Deus. Tem gente que não tem medo de nada. Tem gente que quer visualização a qualquer custo. A qualquer custo. Entendeu? Então, é o que você disse. Tem gente que pode tá querendo aproveitar esse momento, essa polêmica, compra uma bonequinha, dá uma de louca pra todo mundo assistir mesmo. Por exemplo, isso que é engraçado. Ninguém nunca ouvia falar. Quando veio um caso e começou a repercutir, surgiram mais 20. Que ninguém nunca ouviu falar. Por exemplo, o casal que tava brigando pela guarda da boneca. Surgiu bem na hora. Também? Teve gente que falou isso. A advogada que falou que presenciou isso não mostrou quem era o casal. Ela falou. Mas achei que foi um momento muito oportuno. É bem... mas gente, hoje em dia tem Tava casos. no auge a polêmica, né? Tem uma mulher que casou com um boneco. Isso daí eu vi. Mas pra mim isso é doente, gente. Isso é. É doente. A pessoa precisa estar no hospício. Sabe o que fizeram esses dias? Eu fiz uma entrevista pra um jornal internacional. E aí, teve uma parte que tinha um pelo. Eles pediram pra eu pegar o boneco no colo e tinha um pelinho no rostinho do boneco. Eu fui assoprar. Fiz assim, ó. Fui assoprar o rosto do boneco. Eles estavam gravando. Eu não sabia que eles estavam gravando. Ficou parecendo que eu tava indo beijar ele. Porque eu me aproximei. Mas qual o problema de beijar um boneco? E fiz o bico. Mas qual o problema? Aí pegaram essa imagem pra fazer vídeo. Meu Deus. Militando. Mas não tem problema de beijar uma bonequinha. Tirou qual o problema? uma pequena parte do vídeo pra fazer uma montagem. Eu tava soprando. É difícil. Mas e se você tivesse beijado, qual o problema? Depende do contexto, né? Do que a pessoa beija, né? Eu já peguei a bonequinha da minha mãe, que bonitinha. Isso sim, na normal, brincadeira sim. Gente, super normal. Mas ultimamente a gente não pode fazer isso, não. Pedindo pra apanhar se fizer isso. Meu Deus. Olha, essa pessoa, ela quer ser louca, quer comprar uma bonequinha, fingir que é filho, tudo bem.
O problema é dela, é livre-arbítrio dela. O que gerou polêmica foi a situação da pessoa, né? Ir pro hospital e querer roubar o lugar de uma criança de verdade. Sim. Isso que gerou a polêmica, né? Sim. Porque louco, meu filho, tem louco pra tudo Sim. mesmo. Independentemente se realmente for verdade ou não posso falar se é. Não estava lá pra comprovar, não sou ninguém pra falar. Sim. Se for pra julgar, ora pela pessoa, sabe, que tá precisando de ajuda. Sim. E não confunde ela com o restante. É. Lá na minha cidade, em Guararema, tem um senhor que ele é louco, ele é doidinho. E ele tem uns 60 anos, né? Sim. Ele sai andando pela rua com um carrinho. Ele anda pela cidade inteira, puxando caminhãozinho, Uns 3 carrinhos, né? Melhor que eu. Mas você olha pra ele não faz mal pra ninguém, gente. Ele é doidinho. Eu tenho dó, quando eu fico morrendo de dó. Entendeu? E foi ele, né, que um carro quase passou por cima. Quando... Antes Recebeu até eu livramento. conheci a Dani, essa é uma história muito forte, porque eu vi o Tá. vídeo, a gravação das câmeras que pegaram. Ele tava vindo na avenida principal, assim, de um dos bairros da cidade, com esses 3 carrinhos. E veio um carro em alta velocidade, acho que era um HB20. Eu não sei como, mas eu tenho certeza que foi a mão de Deus pra livrar ele. O carro bateu nesses 3 carrinhos dele e soltou assim, ó, passou por cima dele. Tipo, os três carrinhos dele, tipo, tava 1,5 metro de distância dele, que tava puxando com a cordinha, né? O carro bate nesses carrinhos e sobe. Sobe assim, ó, coisa de filme. Dá um salto assim, nele. E você olha pra ele não faz mal pra ninguém. Ele é quietinho, parece uma criança. Apesar de Uma ser um pessoa senhor, doce, dócil. eu olho pra ele e eu vejo uma criancinha. Sim. Sim, pessoa boa, né? Entendeu? Ele deve, com certeza, ter algum problema na cabeça, Sim. mas não faz mal pra ninguém. Sim. E agora, só porque ele anda na rua com esses carrinhos, imagina, ele pode apanhar por isso. Quando uma pessoa é burra, essa é a palavra, uma pessoa ignorante, uma pessoa cruel, poderia bater nele. Verdade. Ô Pietra, já que você falou que você tem essa comunhão com outras pessoas que fabricam, outros artistas Reborn, vocês conversando entre si, alguém já pensou em desistir por causa disso, dessa polêmica? Tipo, Algumas abandonar? pessoas estão evitando de aparecer Estão com medo. com os rostos. Ai, que com dó, seus gente. rostos. Como se fosse crime isso. Parar, não. Mas realmente é se Tomados esconder. pelo Por medo. exemplo, eu já vi pessoas recusando oportunidades na televisão, foram medo. chamadas pra entrevistar e passaram pra outras, porque estavam com medo, de expor o rosto. Nossa, Eu já que vi. dó. Isso é muito injusto. Muito injusto. Imagina, a pessoa trabalha anos Anos. tentando ter reconhecimento. Tem uma oportunidade de divulgação do seu Gente, isso trabalho, é um né? trabalho artesanal. É. É um trabalho como qualquer outro artesanal. Pois é. É o que eu disse, como eu conheço pessoas que trabalham com fabricação de carros Eu vejo minha mãe, por artesanais. exemplo, ela ama fazer bonequinha de paninho dela, mas ela não se especializou. Mas ela tem tanta alegria em fazer aquelas bonequinhas, E tá tudo bem. entendeu? É o momento dela, ela tem prazer em criar aquelas É bonequinhas. terapêutico. Sim. o momento. Agora imagina que um vídeo, por exemplo, uma imagem, uma foto, um vídeo da sua mãe divulgando essas bonequinhas, o trabalho, Nossa, eu ia fica ficar assim. muito triste, cara. Se E alguém aí cancelasse minha começa mãe o por pessoal a isso. falar que é boneco de voodoo, por exemplo. Cara, imagina a mente da dona Vera, no caso da mãe da Dani. Imagina. Então eu vejo que as pessoas não estão tendo um senso também de pensar no outro que tá Isso é recebendo falta de amor. esses Muito. haters, né? Porque imagina que abalou o seu psicológico com isso. Olha, no começo abalou. É que você é mais forte, Pietra. No começo abalou. Não vou mentir. Não vou falar, não, abalou. Primeiro porque estavam me taxando de culpada. Como se eu estivesse me aproveitando de pessoas doentes. Nossa. Como se os seus clientes fossem todos doentes. Coloca tudo na mesma caixa. Então eu sou Coloca. doente também, porque eu comprei uma boneca tua Exatamente. e dei pra minha mãe. Exatamente, Dani. Vai precisar procurar um. É. Não, já me chamam de louca já, por acreditar em Deus, né? Já me chamam de louca. Não, não. Então a louca que comprou uma Reborn. Uma Reborn. Aí vão falar mais de mim agora. Pois é. Pois é. E da sua mãe, tadinha. Coitada. Oh, meu Deus. Recebeu o presente ainda. Você tá achada como louca ainda. Você tá achando como louca. Então, afetou o psicológico. Mas em nenhum momento eu me neguei a falar. Nenhum momento. Nenhum momento. Você Eu não tá falo. cometendo nenhum crime. Eu falo. Tem vezes até que eu percebo que a intenção do lugar é distorcer a minha fala. Mas acho que Deus me dá muita sabedoria pra fazer de uma maneira que eu consiga me expressar Reverter, né? e reverter essa intenção inicial. Então eu aceito. Tudo que eles me propõem, você pode falar? Posso. É porque as pessoas, elas querem demonizar. E Elas querem pegar uma fala, uma ação sua, É. tirar do contexto real que tá acontecendo pra... Pô, Sim, nunca conseguiram fazer isso. Porque se você Glória for a Deus ver... por isso, viu? Mas já vi isso com outras pessoas. Principalmente o povo brasileiro,
é um povo místico, cara. É um povo que acredita. Não precisa, não só os evangélicos, mas no geral. Povo brasileiro é místico. O povo brasileiro acredita uma nação muito em sobrenatural, né? Em fantasma. Tudo isso dá muito engajamento, tudo isso dá muito hype. Coisas macabras. Tudo que é macabro, sabe? Aí boneca assombrada, boneca demoníaca. Então o povo quer visualização, quer engajamento mesmo. E a verdade é essa, eles não estão nem aí pro seu trabalho. Principalmente porque há muitos anos atrás fizeram filmes, né, de bonecos, igual o Chuck, né? Por exemplo, a boneca da Xuxa. Eu já ouvi falar da boneca da Xuxa. Aquela Annabelle também é uma boneca, não é? Annabelle? Então, Annabelle. Então, queira ou não, já tá vindo uma cultura de trazer essa imagem demoníaca em alguns objetos, por exemplo, de bonecas. Sim, exige. Ainda mais com isso, né? É como que a Dani piorou falou. mais ainda. Nossa, agora Piorou. E seus pais, o que eles falam sobre isso, sobre essa polêmica? Cara, a minha mãe, ela fica orgulhosa de me ver... Forte ainda. Passando na mídia. Ela fica tipo... Tá vindo o tsunami, vou pegar a onda, né? Não, ela tá vindo o tsunami, a minha mãe vai lá. Pega a prancha e vai ela surfa. Fala, gente, a minha filha apareceu no lugar tal. Tá enfrentando o cancelamento. Ela tá mandando pra todo mundo da família o canal que eu vou aparecer. Vai lá, Davi, mata o Golias. Vai lá. A minha filha aparecendo não, mas ela tá no meio de uma tempestade. Não tem problema, mas é minha filha, ela chegou ela lá. Ela tá aparecendo, é isso que importa. Ela tá assim. Que bom que sua mãe também, então, não ficou abalada, né? Não. Agora o meu pai, ele é mais racional que a minha mãe. Sim. A minha mãe é mais, tipo, emocional. O meu pai, ele já é mais racional. Ele mais preocupado. Ele é mais de orientar. Ele é tipo assim, olha, sei lá, vou por um encontro, exemplo, de bonecas. Vai ter segurança? Agora ele tá com medo, né? Vai ter segurança? Senão, acho melhor você não ir. Ou, por exemplo, sei lá, eu tenho alguma oportunidade de falar num lugar muito sensacionalista. Ele fala, olha, esse lugar aqui é sensacionalista, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Porque lugares sensacionalistas, eles querem falar o que o povo quer ouvir. Isso. Eles não querem saber de justiça, de honestidade. Não. Sim. Eles só querem falar o que engajamento eles querem agradar o povo. Isso. Teve uma vez, não vou citar mais nomes, mas houve uma emissora que me procurou, querendo que eu arrumasse alguém doente pra participar junto comigo de uma matéria. Eles falaram assim, você conhece alguém? Você tem alguma cliente, alguma amiga que trata a boneca como filho? Que é doente? Aí eu falei assim, não. Eu falei, não conheço. Mas se a gente chamar você faz um take trocando fralda? Eu falei, não faço isso no dia a dia. Nossa. Eu não vou fingir quem eu não sou. Eles queriam te colocar como você louca. Queria. Eu falei assim, eu não vou fingir quem eu não sou pra... Dá engajamento pra matéria de vocês. pro programa. É o que eu sou, pronto, acabou. Não fui chamada. Chamaram outra pessoa no meu lugar. Que fez aquilo que eles queriam. Fez. E eles te ofereceram algum dinheiro pra isso? Não. Só divulgação. Que era um canal trabalho, grande. né? Que era um canal grande. Não foi. Não foi. Por isso que eu falo que a gente não pode muito ir pela influência. Eu também gosto de jogar linha na fogueira, né? A Dani adora que eu pôr gasolina. É por isso que eu sempre falo, eu não confio muito na mídia brasileira. Eu não confio nada na mídia brasileira. Pra informação, porque distorcem muito as histórias. Distorcem. Porque o que hoje grande parte dos jornais querem é likes, tirar seus pontos de assistência. Como é que fala? É tipo, o programa eles têm tipo um engajamento, né? Eles querem cada vez mais estar no topo. Como um melhor que o outro. Aquele cara lá que vive de sensacionalismo, esqueci o nome dele. O Bate? Não, é outro. É um que tá meio esquecido, que tá Mas no Kawaii. De qual Eita, nós. Ele vivia de sensacionalismo. Não sei. Mas de qual programa ele era? De qual televisão? Ele acho que era da Rede TV. Da Rede TV? O que fazia lá das pegadinhas. Das pegadinhas, o Kleber. O João Kleber. João Kleber. João Kleber. João Kleber. Eu não sei como ele não. Eu não sei que eu não acompanho mais ele, mas ele deve ter feito vídeo sobre isso. Não, ele com certeza ele ia pegar essa situação, ele ia falar assim: gente, bonecas macabras. O Bate fez comigo, sabia? Matéria. Mas ele não. Não, ele mandou a repórter dele. Eu fui pro perfil dele. Passou no perfil dele. Mas eu achei que eles foram muito legais. Muito legais, assim. Foram mais pé no chão? Foram. Deram a chance. Eles só mostraram o que eu quis mostrar. Ai, que legal. Não me forçaram a fazer nada que eu não quisesse. Mas quer falar, a fama do Bach é assim mesmo. Ele é muito humano, né? Na hora de divulgar as matérias. Sim. Ele divulga os dois lados. Ele divulga o pessoal doido, mas ele também não deixa de mostrar. Dá chance pra também. Mas ele também mostra a verdade de quem quer falar a verdade. Isso eu acho legal. Ele não cortou nada que eu falei.
Isso eu fiquei muito, muito surpresa. Porque todos os lugares... Eu tenho um script do que eu vou falar. Eu falo a mesma coisa. O único lugar que não cortou tudo que eu falei foi o Bad. A gente não vai Olha cortar só. aqui também, não. Essa é graças a Deus. Não vai cortar. Mas eles não cortaram. Eles não cortaram. A parte mais importante, todas cortaram e ele não cortou. Então isso eu vou guardar, assim. Eu tenho muita gratidão, assim, pelos repórteres, né? Deus preparou mesmo. Porque foi uma audiência muito grande. O perfil dele é gigante, acho que tem 24 milhões de seguidores, é gigante. Lá no Instagram, né? E pra falar a verdade, eles não me cortaram. Fiquei super legal. feliz. E sobre a parte de bonecas, eu, na minha infância, só tive uma boneca na minha vida. Mas pra mim foi inesquecível. Eu ganhei uma bonequinha, acho que eu tinha 6 anos no tempo, era uma bonequinha... Mas foi uma bonequinha chique até, viu? Minha mãe que me deu essa bonequinha, ela mexia a boquinha no tempo. Olha! Isso, tipo... Eu tô com 34 há muitos anos atrás. Eu tinha 6, eu sou péssima de Eu conta. queria saber que boneca é Você essa. tinha 28 anos atrás, né? 28 anos atrás. Fiquei curiosa agora, eu queria Então saber. era uma bonequinha que cantava ia, ia, ô. Aí ela mexia a boquinha assim, ó. Ah. Muito lindinha. Eu tinha 6 aninhos, foi minha única boneca. Mas me marcou assim, de Marcou. uma forma muito positiva. Me dá um gatilho bom, sabe, quando eu lembro. Eu já lembro dos meus brinquedos. Quando minha mãe tinha condições de me dar, era um carrinho com 6 bois. Cada boi de uma cor. Um verde, um vermelho, um azul. Eu nunca vi boi verde. Oh, meu Deus do céu. E era isso. E quando quebrava esse, que é só uma vez por ano, no dia das crianças que dava, tinha que ser boi de abacate, boi de chuchu. Enfiava os palitinhos. Mas espiritualmente, falando sobre tudo isso que está acontecendo também, Ana, olhando para o lado espiritual, eu vejo isso também como um ataque contra a infância, sabia? Sim. No oculto, né? No oculto. Porque o diabo odeia criança. Na verdade, tá tendo uma guerra espiritual também sobre isso. E a boneca, querendo ou não, ela ainda é um pouco um porto daquele lado seguro saudável de uma pra infância. criança, sim. Que as crianças hoje em dia, elas não estão tendo uma infância normal. Não estão. Entendeu? Sexualização, você vê criança se vestindo igual adulto, criança falando igual adulto, criança já mexe no celular muito mais do que a gente. Sim. Eu vejo nos meus sobrinhos, em torno de 5, 6 anos, já usam o telefone de uma maneira que um adulto hoje em dia tem até dificuldade para usar. Então eu acredito que as bonecas, a existência das bonecas, a existência de brinquedos para as crianças faz elas serem crianças. Crianças. Sim. Entendeu? E você percebeu que parece que existe um ataque para que isso acabe de vez. Sim. Como se os brinquedos fossem algo demoníaco. Sim, os brinquedos, eles preservam a inocência. Sim. Exato? Exatamente. Porque você vai sair um pouco das telas e vai meio que, enfim, se podar um pouco do que o mundo tem a oferecer. Uhum. Então, eu acho que isso realmente é uma ameaça. Porque se você for ver, Ana, uma pessoa adulta que não teve brinquedos na sua infância, ela sente falta disso. Ela vê isso como um buraco, como uma lacuna. Por exemplo, a minha mãe, ela não teve brinquedos na infância dela. Ela não teve. E ela cresceu com essa lacuna. Ela cresceu com esse buraco. Tanto é que quando eu comprei pra ela a sua bonequinha, eu dei pra ela de presente de aniversário, ela tinha 50 anos. Ela chorou muito. Ela ficou muito feliz. E ali eu vi a criança dela recebendo aquele presente que nunca teve. Sim. Então, existem traumas na infância Sim. que é geradas pela falta de brinquedos. É algo da infância, é algo da criança. Sim. A criança precisa ser criança. Ela precisa brincar. E quando a criança ela não vive essa fase, ela se torna um adulto incompleto. Eu falo, por exemplo, de mim mesmo. Eu cresci não tendo infância. Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde meus 8. Você nunca teve brinquedos, não. né? Só isso que eu lhe falei, esse exemplo do carrinho de boi colorido, né? Mas eu não tive infância. Passei uma infância muito conturbada pelos abusos que eu sofri, enfim. Na roça, trabalhava na roça. Então, desde os meus 8 pra frente, foi pra roça. Ia pra roça trabalhar. Eu não tive infância nem tive adolescência. E aí eu lembro que quando eu vim pra São Paulo com 18 anos, eu cheguei aqui, eu comecei a comprar brinquedos. Tanto que quando eu casei com a Dani, eu levei grande parte dos meus brinquedos pra nossa casa. Até o final do ano passado eu tinha ainda lá no meu quarto, né, meu estúdio, uma prateleira com um monte de brinquedos, brinquedinhos de personagens de filmes, dados, aqueles dados mágicos. Eu tinha porque aquilo pra mim trazia um pouco de conforto. Sim.
trazer um pouco de conforto. Lógico, agora eu já entendo que passou essa Foi fase, já fui curado, curado, doei pros meus sobrinhos tudo, não tenho mais nenhum. Mas eu vi o quão maléfico foi de eu não ter vivido a minha infância e nem minha adolescência. Sim. Como eu deveria ter vivido. Mas fez parte do processo. Sim. Né? Essa volta ao contato com os brinquedos, né? Por isso que eu também olho como o seu trabalho uma fonte de cura para adultos hoje também. Sim. Eu sei que o foco é trabalhar, vender para Infantil. crianças, mas tem adultos que vão ser curados através do seu trabalho. Amém. Já Que Deus são, que Deus vai usar o seu trabalho para curar. Por que não? As pessoas hoje, eu vou dizer, não pessoas, mas a igreja hoje, ela acha que Deus só está preocupado em curar o espiritual. Doenças no físico, mas esquece que tem doenças na alma que vem da infância, da juventude, da adolescência, que se não for tratada, você não consegue viver o propósito de Deus na sua vida. E Deus quer tratar isso. Uma coisa que pode acontecer também, muitas dessas pessoas que te atacam, Ana, podem ser pessoas frustradas. Sim. Que nunca tiveram brinquedos Geralmente na infância. são sempre assim. Sim. Sabe? Pessoas que não tiveram brinquedos na infância e hoje são frustradas e revoltadas. E são assim, se eu não tive, ninguém vai ter. Tem isso também, sabia? Ou se eu não posso comprar hoje pra suprir essa carência, ninguém vai comprar mais. Então eu vou destruir esse projeto aí. Aí Tem olha, gente que até é com assim. inveja. Por exemplo, a sua boneca, ela é cara. Porque é um trabalho artesanal. Sim. Entendeu? Minucioso, Mas à mão. é algo lindo, maravilhoso. Quem tem condições de comprar, compra. Tem muita gente que não tem condições e tem raiva. Porque não tem condições de comprar e não quer que ninguém tenha. Tem isso também. O ser humano é terrível. É mesmo. Entendeu? E aí olha para suas bonecas, sente inveja, porque é caro. Nossa, é bonito, realmente. Ah, meu vizinho tem, mas eu não posso ter, porque eu não tenho condições. Então, já que eu não tenho condições de comprar essa boneca, ninguém vai ter também. Então, eu vou atacar geral aí. Tem de tudo, Ana. Tem de tudo, muitos de aspectos. tudo. Tem até aqueles que acham que a gente, por não ter filhos, é uma explicação do porquê você tem as bonecas. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Eu já Não, recebi tem os mensagens loucos, assim. tem os loucos, mas Sim. é a minoria. Sim, mas não eu já pode recebi. Os generalizar. extremistas, né? Eu já Tem os recebi. loucos, realmente, mas... Eu já recebi mensagem assim. E você já recebeu testemunho de pessoas que foram curadas, assim, emocionalmente Minha por causa do mãe seu foi trabalho? uma, né? Sim, te tirando no A caso. dona Vera. Olha, os meus clientes, eles me mandam, às vezes, textos. Não diria testemunhos, porque eu não sei quais são a fé deles. A fé deles, né? Mas textos assim, nossa, você tirou minha filha das telas. Pra mim, isso é um motivo pra eu ficar super, hiper, mega feliz. Continuar trabalhando. Continuar né? trabalhando. Você tirou minha filha das telas. Eu já recebi vários, assim, depoimentos emocionantes. Já recebi de senhoras. Até senhoras, Até olha senhoras. que fofo. Senhoras. Elas falam pra mim assim, nossa, você mostrou que a gente pode trabalhar com o que a gente ama. Já recebi. Eu tenho seguidoras pequenininhas que a mãe às vezes leva nos meus encontrinhos. Elas falam que quer pintar boneca igual eu quando crescer. Olha aí. Quando crescer. Aí eu falo, pode trazer que a gente dá curso depois, né? Que for mais Que velho. legal, que legal. E eu super incentivo. Acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas gostam, caso, né? Óbvio, elas não prejudiquem ninguém com isso. É um trabalho artístico, como qualquer outro trabalho artístico. Digno de Isso. respeito, né? Isso. Ô, Ana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui pra quem tá nos assistindo, que você dissesse a importância do seu trabalho em todos os aspectos, para cura infantil, para cuidado das crianças, para os adultos também, porque tem muita gente que é curada através desse trabalho, e também para que pessoas que têm vontade de, no caso, mães para comprar para suas filhas ou filhos, ou adultos que querem adquirir para ter essa cura, que estão meio apreensivos por causa dessa Com polêmica, medo. que você deixasse uma mensagem para eles, por exemplo. Nossa, agradeço muito a oportunidade. Dani, Jackson, obrigada, viu? É muito significativo pra mim. Eu diria que esse trabalho, ele é bom pra que as crianças aprendam desde cedo a cuidarem, desenvolve o cuidado, desenvolve a criatividade, desenvolve muitos lados da criança. Desde o aspecto manual. Por exemplo, ao você trocar uma fralda, trocar de roupa, você tá mexendo com a sua parte motora. Motora, né? Você tá mexendo. Então, assim, desenvolve muitos aspectos da infância, além de trazer alegria. E pra quem tem medo de adquirir uma boneca dessa, eu diria que se a gente for ter medo de comprar um brinquedo para uma criança, ou que não seja para uma criança, que seja por uma cura interna, ou que seja por vontade mesmo, uma vontade de ter. Ponto. A gente não vai viver. Sim. A gente não vai viver, né? Graças a Deus, assim, como eu falei pra eles agora, eu já tirei muitas crianças das telas através desse trabalho. Tenho relatos de mães muito felizes
que diminuiu muito a frequência de telas das crianças, então eu acho que isso não tem preço. E esse trabalho é bênção na vida de muitas pessoas, tem muitas pessoas envolvidas. Muitas, vocês Fora não que têm você ideia. é cristã também, né, Ana? Eu sou. E eu oro muito para que as minhas bonecas sejam um caminho que chegue a trazer alegria para as crianças. Sim. Sabe? Que elas tenham uma infância tão feliz quanto eu tive com a minha Sim, boneca. Sim. Eu quero que elas sintam o que eu senti quando eu era criança, com a minha primeira boneca. Amém. Então, é esse o objetivo. Não é nada macabro, não é nada ruim. Sim. É genuíno. É puro. É puro. É puro. É puro. É que a gente está vivendo aquilo que a Bíblia diz. Ai daquele que transforma o mal em bem e bem em mal. Eles estão querendo demonizar algo puro. Sim. E destruir a infância, porque eu vejo também o foco também porque se não tem uma boneca, a criança não tem uma infância, a menina no caso, né? Sim. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu acredito que foi ótimo, porque é um assunto que expandiu muito a nossa mente, né? Porque é bom falar sobre algo que a gente não sabe, Sim. mas que tá bombando aí na internet. Eu creio que esse vídeo vai trazer senso, né? Para as pessoas. Sim. Conhecimento também, Conhecimento. esclarecimento também, né? Sim, eu acho legal vocês focarem também na parte espiritual, né? Do Sim. tema. Também. Né? É Também. muito importante. É uma Sim. coisa que ninguém fez ainda. Sim. Você não encontra podcasts que mostram a parte espiritual do tema. Tem. Sempre tem. Eu acho, pelo menos, do lado positivo. Sim. Né? Sem querer realmente demonizar a situação, né? Mas eu acho muito importante mesmo. Trazer a parte humana. P. Reborn. P. Reborn? P. Reborn, se vocês puderem colocar no skin, vocês podem. Você consegue colocar pra gente aí, ó? Aí, ó. Aqui é o Instagram da Pietra, P. Reborn. 100 mil seguidores pra glória de Já Deus. segue Amém. ela, Pro fique ódio por dos dentro. haters. É isso mesmo. Foi esse vídeo que eu vi, reagindo aos meus... Ó a minha mãe ali, ó. Fazendo palhaçada ali, ó. De óculos, né? Bonitinho, lindo. Olha que gracinha. Pietra, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Obrigada. por testemunhar aqui, por deixar mais claro sobre esse assunto. E para você que nos assiste, que esse vídeo edifica a tua fé, em nome de Jesus, um beijo no coração e até a próxima.